Hoje eu vou responder a pergunta do Lucas Cowling. Ele pergunta o seguinte: vale a pena ir para a Irlanda como intercambista, mesmo tendo um emprego na faixa dos 10 mil reais aqui no Brasil? Pergunta interessante, acho que vale uma reflexão, algumas reflexões sobre esse assunto. Fica até o final do vídeo para a gente tentar chegar numa conclusão juntos. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Pessoal, antes de qualquer coisa, peço desculpas pelo barulho. É a única semana que eu tiro de férias ao longo do ano, porque meus filhos estão aqui, é semana do saco cheio, né, da escolinha deles, então eles ficam de férias e eu, para dar uma força aqui para minha esposa, dessa vez a gente resolveu viajar um pouquinho. Nós estamos aqui numa casinha bem aconchegante na serrinha de Ubatuba, uma praia aqui chamada Praia da Fortaleza. É um lugar muito bonito, né? E eu vou ver se eu encontro aqui uma posição para poder conversar com vocês sobre isso. Deixa eu ver aqui, algum lugar que meu filho não atrapalhe aqui com o barulho, né? Espero que não fique muito barulho, porque tem bastante passarinho. Tem uma reforma em alguma casa aqui por perto. Meu filho está aqui do lado. Peço a ajuda de vocês apenas para deixar um like, para ajudar o nosso vídeo navegar mais pelo YouTube. Hoje a Enjoy Intercâmbio é a agência com o maior canal do YouTube no Brasil e são quase 800 vídeos, então tem bastante coisa interessante para vocês estudarem, para vocês pesquisarem. Inclusive acessem na nossa aba de playlist, a playlist Enjoy Experience, que aí vocês vão ter a opinião dos intercambistas, tá? Aqui às vezes eu posso parecer meio suspeito por trabalhar nessa área, ter algum interesse comercial, mas de fato a gente também gosta de compartilhar as experiências de quem está vivendo atualmente essa experiência na pele, para vocês verem se vale a pena ou não, tá? Eu fiz algumas anotações aqui, obviamente, porque tem alguns pontos importantes que eu não posso esquecer. A pergunta do Lucas é se vale a pena fazer intercâmbio ganhando 10 mil reais no Brasil, fazer intercâmbio na Irlanda ganhando um dinheirinho bom no Brasil. Bom, aí entra a primeira reflexão. É bom ou não? 10 mil reais, o que vocês acham? Vou dar minha opinião sobre se esse valor realmente é bom, se esse valor vale se esse salário vale alguma coisa na Irlanda. Vamos colocar ele numa condição se ele fosse solteiro e possa trabalhar de casa, ou se ele é solteiro e tenha que se desvincular do seu trabalho para poder viajar. E o mais importante, isso aqui para abranger outros perfis de pessoas que talvez estejam assistindo esse vídeo. Se o Lucas, vamos supor, é casado e queira ter filhos, né? Então vamos colocar numa posição de família, caso ele queira imigrar para a Irlanda. Será que vale a pena abrir mão de um salário desse para morar fora do Brasil? Então vamos partir do pressuposto aqui que o Lucas, pela fotinho dele ali, é um rapaz solteiro, ainda jovem, seus 20 e poucos anos, né? Quer aprender inglês fora do Brasil. É o que ele deixou mais claro para mim. Vale a pena fazer intercâmbio na Irlanda ganhando esse salário no Brasil? Se você ganha esse salário e pode trabalhar de casa, meu amigo, vale muito a pena. Não só intercâmbio na Irlanda, mas vale a pena você fazer um intercâmbio sanduíche. Você pode passar uma temporada na Irlanda, aí você enjoou do clima da Irlanda, vai passar uma temporada em Malta, pegar sol, praia, curtir lindas arquiteturas, uma cultura muito rica, né? Uma história de superação que Malta tem também, um destino bem interessante. Depois você pode passar mais uma temporada em Cape Town, na África do Sul, onde o custo de vida é bem mais baixo do que na Europa, aí seu realzinho vai valer de verdade ali. Você pode passar também uma temporada até mesmo no UK, mesmo que a Libra seja aí R$7, tem cidades que a gente consegue te indicar, tanto no UK, quanto na Irlanda, quanto no Canadá, quanto nos Estados Unidos, cidades de baixo custo, onde você consegue ter ali uma boa qualidade de vida durante o seu intercâmbio de inglês, tá? Então o intercâmbio sanduíche te daria essa condição de você poder viajar pelo mundo, trabalhando de casa e aprendendo inglês, unindo útil ao agradável, né? E aí, outra pergunta que acho que o Lucas deve se fazer é: para que eu quero aprender inglês, né? Então, vamos supor, o Lucas, hoje, praticamente várias áreas, né? Praticamente todas as áreas, se você fala o inglês, você consegue melhores posições, melhores oportunidades, porque o inglês, obviamente, vai te abrir portas, né? Então você vai ter condições de ter uma renda ainda maior, né? Acho que tá passando um caminhão de lixo aqui embaixo, não reparem no barulho, mas eu preciso gravar rápido antes que o outro pequenininho acorde.
e aí não tem como gravar mais. Sem contar, pessoal, que o inglês ele vai te trazer uma realização pessoal que eu posso falar, é difícil até de descrever o orgulho, né, que eu me sinto depois de certa idade, né, mais de 30 anos, aprender a falar um primeiro idioma, além do meu português, obviamente, para falar o segundo idioma, né. Além disso, você vai ter uma evolução intelectual que muitas pessoas no Brasil não têm. Hoje, menos de 5% da população brasileira falam em inglês, né? Daí você sendo mais uma vez voltando ali para o mercado de trabalho, né? Você mais uma vez sendo ali um profissional em destaque na sua área, porque você fala um segundo idioma. Você pode atingir públicos internacionais. O caminhão de lixo está indo embora, viu, gente? Mas essa questão do desenvolvimento intelectual é justamente porque você consegue se comunicar globalmente, né? O inglês é a língua universal, é a língua mais falada do mundo, né? Infelizmente no Brasil poucas pessoas conseguem se comunicar em inglês, mas se você vai para países como, por exemplo, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, enfim, Suécia, Suíça, praticamente toda a população fala em inglês, né? São países que você já cresce falando em inglês, né? E eu já vou explicar até o final do vídeo por que todos esses países têm a população majoritariamente falante de 2 ou 3 idiomas fluentemente. Outro fator interessante é que a partir do momento que você aprende a falar um novo idioma, fica muito mais fácil para você aprender um terceiro, quarto idioma, tá? Você desenvolve partes do seu cérebro que talvez você não conseguiria desenvolver se não fosse pelo fato de você aprender a falar mais uma língua, tá? Então, só o fato de você poder aprender o inglês vai te ajudar na sua carreira profissional, vai te ajudar na sua realizações pessoais, de comunicação, de networking global, entre outras coisas, né? Vai te trazer um prazer ainda maior nas suas viagens, em poder saber que você vai conseguir se comunicar com outras pessoas, tá? Então, vamos dizer aí que o Lucas, ele não trabalha remoto, ele precisa abrir mão do emprego dele no Brasil, um tão sonhado emprego de 10 mil reais. E aí que entra a reflexão, 10 mil reais é um bom dinheiro? Bom, na Irlanda é mais ou menos, é um salário mínimo ali, um pouquinho até menor, tá? 1.500, 1.600 euros, né? Dependendo da cotação. No Brasil, 10 mil reais é um bom dinheiro? Depende. Se você é um rapaz, como eu falei, né, jovem, solteiro, enfim, não precisa morar em condomínio, enfim, não precisa pagar altas contas como plano de saúde, etc. 10 mil reais é um bom salário realmente. Agora, se você mora numa cidade de médio ou porte grande, médio para grande porte, é casado, tem um filho ou 2 filhos, 10 mil reais, infelizmente, na realidade de hoje, é um valor assim que vai ficar ali entre classe média, dependendo, se você tiver numa cidade pequena principalmente, já tiver sua própria casa, 10 mil reais é um dinheiro bacana. Agora, se você tiver numa cidade grande, meu amigo, aluguel é alto, plano de saúde para a família é caro, escolas para as crianças é caro, se você quiser colocar eles numa natação, onde você possa ter várias aulas por semana, qualquer coisa, um esporte, uma aula de música, qualquer coisa assim, custa muito dinheiro. Tudo no Brasil custa muito dinheiro, né? E não é só no Brasil, tá, gente? Eu sei que no mundo todo existe uma inflação global, devido à guerra, devido à pandemia, etc, né? Existe essa crise imobiliária rolando o mundo todo, então tá caro para viver no mundo inteiro, mas 10 mil reais, vamos supor que você é um profissional de desenvolvimento, um profissional de TI, né? Desenvolvedor ou um programador, qualquer coisa nesse sentido. Na Irlanda, eu tenho esse vídeo aqui que vocês podem assistir, ó. Na Irlanda vocês têm aí um vídeo onde eu falo sobre quanto é um salário inicial de um desenvolvedor e programador com experiência no Brasil. Acima de 60 mil reais ao ano, tá? O que dá aproximadamente aí com os descontos entre 4 mil e 5 mil euros por mês. Cauê, 4 mil e 5 mil euros por mês na Irlanda é um bom salário? É um bom salário, viu? Olha, se você mora aí numa cidade como Waterford, Limerick não, mas Waterford, Galway, Kilkenny, Wexford, cidades mais em conta, rapaz, você tá na classe média para alta, viu? Principalmente se você puder somar forças aí com a sua financeira com a sua esposa. Então, por que eu digo isso, gente? Porque simplesmente, caso o seu objetivo seja emigrar e não só fazer um intercâmbio, você consegue ter ali uma condição de vida muito mais econômica do que a gente teria no Brasil. No Brasil, vou colocar aqui
a minha experiência como imigrante para talvez fazer mais sentido para quem queira migrar com família, tá? Primeiro ponto, olha, vamos lá, antes do pessoal já bombardear os comentários. Não é possível fazer intercâmbio com filhos, tá, gente? Tô vendo que tá pegando sol ali. Não é possível fazer intercâmbio com filhos na Irlanda, infelizmente não tem autorização para ter dependentes no mesmo visto. Se é família, um vai ter que ir primeiro, aprender o inglês, conseguir um visto de trabalho, depois trazer a família. É difícil, tem vídeos falando sobre isso aqui, tá? Mas vamos partir do princípio do que a gente mais repete aqui no canal. Os desafios de ser um intercambista com propósito imigratório. É barra, gente. Não é fácil. Nada na vida é fácil, eu sei. Mas os desafios são grandes, tá? O desafio do desapego à cultura, à comida, à família, aos amigos, ao clima, esse é o primeiro desafio, né? Depois é você se pegar um pouco deprimido em relação a essa distância, por influência do clima, muito frio, muito escuro, chuvoso. O desafio de ter que regredir alguns passos na sua carreira profissional, se pegar aí lavando louça, né, trabalhando, fazendo tipos de trabalho que talvez você não precisaria fazer no Brasil, justamente porque você ainda não tem o idioma o suficiente para poder atuar na sua área. Mas a gente tem que ter um propósito, a gente tem que ter um objetivo. Se o seu objetivo é voltar a ter a vida que você tem no Brasil e ganhar esse salário de classe média alta no Brasil, mas para morar num país que você não tenha que gastar nem a metade do que você gastava no Brasil, talvez seja sim uma boa ideia, né? Você imigrar, se a sua intenção é principalmente constituir família, tá? Gente, aqui a gente pode entrar em vários argumentos. Vale a pena ou não vale a pena sair do Brasil? Vou contar então aqui a nossa experiência, tá? Eu e minha esposa fomos como intercambistas em 2013 na Irlanda. Tivemos uma das melhores experiências da nossa vida. Desculpa, a melhor experiência da nossa vida, porque embora eu já tenha mais, na época, mais de 30 anos, já tinha passado por muitas coisas positivas e negativas, né? A Irlanda foi a melhor experiência que a gente teve em vida até o momento, né? Por quê? O idioma, novos amigos, as viagens que a gente pôde, que a Irlanda nos proporcionou, ganhando um salário mínimo. A gente pôde viajar o mundo todo praticamente, digo, pelo menos assim, alguns continentes, né? América do Norte, Europa, Pacífico, enfim. Tudo com salário mínimo, né? É claro que a vida de uma pessoa que ganha um salário mínimo na Irlanda, como um estudante, ela é uma vida simples, tá? Você vai ter que dividir casa, você não vai ter uma BMW na garagem, um apartamento novo, etc. Então, curto prazo, obviamente. Só que todo mundo tem que dar o primeiro passo, correto? E a gente tem um vídeo falando sobre isso, ó. Saiu semana passada, hein? Vale a pena ganhar um salário mínimo na Irlanda? Assiste esse vídeo que eu acho que vai fazer vocês refletirem ainda mais se vale a pena ou não. Mas, resumindo aqui, depende quais são os seus objetivos. Se o seu objetivo é chegar, voltar a ter a vida que você tinha no Brasil, mas na Europa, você precisa dar o primeiro passo. E não tem como a gente chegar já trabalhando na nossa área se você tem um inglês muito limitado. Então o intercâmbio de inglês, ele vai te proporcionar isso. Tem pessoas que em 6 meses conseguem um visto de trabalho, um salário bem legal, nessa média que eu passei para vocês, inclusive na playlist Enjoy Experience, procurem por Ramon e Suzane. Eles são 2 casos, né, que chegaram na Irlanda e entre 6 e 7 meses estudando inglês, eles conseguiram um trabalho na área deles em tecnologia, ganhando um salário aí bem maior do que 10 mil reais aí, vamos dizer, tá? E agora, quando nós fomos intercambistas, nós tivemos todas essas experiências, fizemos os piores tipos de trabalho que vocês podem imaginar, mas a gente conseguiu progredir. Voltando aqui, 2013 nós começamos nossa vida de intercambista. 2017 nós tivemos o nosso primeiro filho. 2020 nós tivemos o nosso segundo filho, né, em meio à pandemia. Voltamos para o Brasil por conta da pandemia para ter um apoio familiar. Afinal, nós estávamos na Irlanda com um lockdown severo, né, onde eu tinha um filho de 2 anos super ativo em casa, um recém-nascido em casa e uma empresa aí com mais de 400 intercambistas para embarcar, né? Ou seja, foi assim uma barra realmente. A gente teve que voltar para ter esse apoio. Hoje ainda nós estamos no Brasil
pensando ainda se de fato a gente quer voltar a sair do Brasil, e é aí que a gente vai entrar no finalzinho do vídeo. Caso se você é uma dessas pessoas, tem vontade de morar fora, tem uma vida estável no Brasil, nunca tivemos problema com violência no Brasil, nunca fui assaltado, nem eu nem minha esposa, nunca passamos por nenhuma invasão domiciliar, mas a gente sabe que isso existe, tá? Não é à toa, hoje as pessoas vivem num bunker. Sabe o que é bunker? Sabe aquelas casas que o pessoal estão montando nos Estados Unidos, com medo de um apocalipse, alguma coisa assim? As pessoas praticamente vivem num bunker, né? O que é um bunker? É uma casa com muro alto, cerca elétrica, câmera, cachorro na garagem, dentro de um condomínio. Ou seja, hoje no Brasil, eu sinto que as pessoas vivem uma vida blindada, né? Hoje as pessoas precisam andar, dependendo da cidade que você está e dependendo de quanto você ganha, andar com carro blindado, ter que investir numa infraestrutura gigantesca de segurança, mesmo pagando um dos maiores impostos do mundo para ter a segurança que não se tem, né? Então, se você, como eu, tem filhos e quer que eles cresçam tendo uma educação de excelência, que acho que é o mínimo que um pai e mãe que ganham razoavelmente bem possam proporcionar para os seus filhos, o quanto isso custaria para você no Brasil, né? Então vamos lá. Nós gostaríamos muito que os nossos filhos tivessem a oportunidade, duas oportunidades que nós não tivemos, não, uma eu tive, a outra não. Uma é crescer bilíngue, ou seja, já estudar numa escola bilíngue, aprendendo português e o inglês junto. São aulas ministradas em inglês, aula de matemática em inglês, aula de geografia em inglês, etc. Quanto custa uma escola dessa no Brasil? Muito dinheiro. Infelizmente não dá para pagar, tá? Então, para dois, então, nem se fala. Aí só os 10 mil reais já teriam ido só em mensalidade escolar. Quanto custa isso num país como Dinamarca, Holanda, Alemanha? Zero. No máximo, um valor simbólico ali de 100 euros, 120 euros, tá? Porque o ensino básico, desde o primário, desde o prézinho, já inclui o inglês como um idioma obrigatório, não é opcional, é obrigatório. Então, os adolescentes nesses países já têm inglês fluente. E ainda no primário eles podem incluir um terceiro idioma no seu currículo. Você pode escolher francês, você pode escolher alemão, você pode escolher espanhol. Você pode incluir um terceiro idioma no seu currículo, de graça, né? Outra coisa, a gente gasta muito com plano de saúde no Brasil. Então, vai colocando na ponta do lápis aí. Talvez 10 mil reais, dependendo da situação, não dá para muitos casos se você for comparar como seria a sua vida fora do Brasil. É esse ponto que eu quero chegar, tá? Então, para você colocar numa escola de excelência, para você ter um plano de saúde onde você não precise ficar esperando para ter um atendimento, uma cirurgia, alguma coisa que você tem que entrar numa fila do SUS. Nada contra o SUS, acho o SUS excelente, tá, gente? Mas a gente sabe as condições, nem sempre você consegue ter um atendimento rápido quando é necessário, né? Você tem que recorrer aí a atendimento particular. Essa oportunidade eu não tive quando era pequeno, mas eu tive uma oportunidade que eu gostaria que os meus filhos tivessem a mesma oportunidade que eu hoje, que não é mais possível, que é ter a liberdade de chegar em casa da escola, tirar a camiseta, botar uma bermuda, pegar a bola e falar tchau pai, tchau mãe, tô indo pra rua brincar. Gente, nos anos 80, 90, as casas eram de muretinha. Não existia muro alto, a porta ficava aberta, janela não tinha grade, não tinha cerca, nem existia câmera. Então a gente tinha essa liberdade que, felizmente, as crianças podem usufruir dessa liberdade ainda em alguns países europeus. Infelizmente, meus filhos não vão poder viver isso, a menos que eles estejam blindados, condomínio fechado, conhecendo só a classe rica, né? Eu quero que meus filhos tenham a mesma experiência que eu. Eu tinha os meus amigos que eram filhos de pais ricos e eu andava junto com o pessoal da periferia. A gente andava todo mundo junto na rua. Era tudo um grupo só, né? Isso eu tô falando de interior de São Paulo, tá, gente? Não sei. Bom, na capital também era assim nos anos 80. Tinha até uma fotinha que minha mãe me mandou esses dias, as casinhas de muro baixo ainda lá no bairro das Perdizes, né? Quando a gente morava nos anos 80.
Então, infelizmente, isso no Brasil eu não vou poder proporcionar para os meus filhos. Eu não quero que eles cresçam num condomínio fechado sem saber o outro lado da realidade do nosso país, sem ter contato com os amiguinhos da periferia, tá? Na Europa, a gente sabe que a desigualdade, a desigualdade social, ela é mais branda, né? Você quase não percebe, porque quem ganha muito, diferente no Brasil, quem é milionário, não paga imposto, né? E na Europa, quanto mais você ganha, mais você paga imposto. Então, pobre paga menos imposto, né? E consegue ter ali um fôlego maior, né? O rico paga muito imposto, ou seja, ele também tem que cair um pouquinho, ou seja, se você for ver, não existe favela, né? Não existe, assim, condições precárias que a gente vê muito no Brasil. Mas sim, existem pessoas de classe baixa, média e alta. E eu gostaria que sim, que os meus filhos pudessem conhecer a realidade dos 3 mundos, né? E infelizmente eu não vou poder proporcionar isso para eles. Então é por isso que hoje a gente pensa assim, pô, vale a pena abrir mão de uma coisa dessa aqui, né? Esse país tão lindo, maravilhoso, esse clima tropical do Brasil, para viver num país frio, etc. Depende. Se você tem um bom emprego, né? Se você ganha 10 mil reais no Brasil, com certeza você consegue ganhar 4, 5 mil euros na Europa, que é um excelente salário. Você paga 50, 40 euros, 60 euros, mais ou menos essa média, vai para Ibiza, passar um fim de semana na praia, para Espanha, para Itália, para Portugal, enfim, vai. Você tem saudades da família, vai passar umas 2 temporadas por ano no Brasil visitando a família, entendeu? Porque você vai ter condições financeiras de fazer isso, porque o poder de compra é muito maior, né? Você vai ter que se esforçar muito menos. Se você comprar você não precisa pagar um celular 24 vezes. Você compra à vista. Você recebe um salário, guarda um pouquinho no primeiro, segundo salário, você vai lá e compra à vista. Você precisa comprar um carro, vai compra um carro usado, compra à vista, né? Ah, eu quero um carro zero, eu quero um carro elétrico. Ok, você não vai pagar o dobro do carro do preço que ele valeria, né? Porque você não vai pagar tantos impostos nas coisas assim. Então, de fato, assim, o Brasil, ele tem muita coisa boa, Assim, eu ficaria aqui horas podendo falar sobre as coisas que eu gosto no Brasil. Mas, pensando no futuro educacional dos meus filhos e a experiência que eu quero proporcionar para eles em relação à liberdade, sem precisar me blindar no Brasil, talvez eu não consiga isso aqui, entende? Então, assim, é por essas e outras que a gente ainda está refletindo, né? Se vamos morar fora, se não vamos morar fora, mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Então, Lucas, espero que eu tenha ajudado aí na sua dúvida, né? Se realmente vale a pena fazer intercâmbio de inglês ganhando um salário de 10 mil reais, tá? Deixa nos comentários se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma opinião em relação a isso. Vou adorar ler o comentário de vocês. Não se esqueçam de me ajudar deixando um like, ajuda muito para o YouTube continuar divulgando o nosso canal, tá? Nosso WhatsApp para fazer o intercâmbio tá aqui na descrição do vídeo. A gente se vê no próximo. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers!